O Jardineiro da Morte. A cidade de Arvoredo, conhecida por seus belos parques e jardins, sempre foi um lugar de paz. Suas ruas eram enfeitadas por árvores centenárias, e os moradores orgulhavam-se do cuidado com a natureza, mantendo suas áreas verdes impecáveis. Mas o que ninguém imaginava era que, sob o solo fértil de Arvoredo, um segredo obscuro estava enterrado. Foi em uma manhã comum que o desaparecimento de Dona Helena, uma senhora de 68 anos, abalou a cidade. Ela era uma mulher simples, muito querida pela vizinhança. Todos a conheciam por seus belos canteiros de flores, que ela cuidava com amor em frente à sua casa. Quando não apareceu para a sua caminhada diária, os vizinhos estranharam. Ao procurarem por ela, encontraram sua casa aberta, com o jardim intacto e ferramentas de jardinagem espalhadas, como se ela tivesse sido interrompida repentinamente. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista de seu paradeiro. Apenas o silêncio. Semanas depois, outro desaparecimento abalou a cidade. Marcelo, um jovem jardineiro que trabalhava para a prefeitura, desapareceu enquanto cuidava de um dos parques da cidade. Assim como no caso de Dona Helena, nenhuma pista foi encontrada. Parecia que ele simplesmente sumiu. A polícia começou a investigar mais a fundo, mas com poucos recursos e sem evidências, estavam perdidos. E então, mais pessoas começaram a desaparecer. Jovens, idosos, homens e mulheres. Todos com uma conexão em comum. O amor pela jardinagem ou alguma relação com os jardins e parques de Arvoredo. Com o aumento dos desaparecimentos, rumores começaram a se espalhar pela cidade. Alguns moradores mais antigos falaram de uma antiga lenda local. A lenda do Jardineiro da Morte, um espírito vingativo que, segundo contavam, amaldiçoava qualquer terra em que fosse enterrado. Diziam que ele plantava corpos no solo, como quem planta flores, e usava os cadáveres para nutrir o solo, fazendo os jardins florescerem de forma assustadoramente bela. Claro, ninguém acreditava nessas histórias. Até que corpos começaram a ser encontrados. Foi Pedro, um garoto curioso de 12 anos, quem encontrou o primeiro corpo. Enquanto brincava com seus amigos em um bosque perto do parque principal, ele tropeçou em algo estranho. Uma raiz grossa que não parecia ser de árvore. Quando ele puxou a terra ao redor, o que viu o fez gritar de horror. Um braço humano estava parcialmente enterrado, ainda coberto por uma fina camada de terra. O cadáver estava tão bem preservado que parecia ter sido enterrado há pouco tempo, mas as plantas ao redor dele cresciam de maneira anormal, como se a morte tivesse fertilizado o solo. Quando a polícia chegou, a cena ficou ainda mais macabra. Mais corpos foram encontrados, enterrados superficialmente sob o solo dos jardins e parques de Arvoredo. Todos estavam em diferentes estágios de decomposição, mas havia algo perturbador. Plantas cresciam de dentro de seus corpos, como se fossem vasos humanos. Flores brotavam de seus peitos, raízes se entrelaçavam em seus ossos, e galhos retorcidos se erguiam de suas costelas. Era uma verdadeira obra de arte macabra. A cidade entrou em pânico. As pessoas começaram a evitar os jardins, temendo serem as próximas vítimas. Mas uma pergunta ainda estava no ar. Quem estava fazendo isso? Foi então que surgiram relatos sobre um homem misterioso, visto vagando pelos parques à noite. Ele vestia um chapéu de palha velho e roupas de jardineiro sujas de terra. Nunca falava com ninguém e sempre carregava uma velha pá. Alguns moradores mais corajosos afirmaram ter visto ele cavando em lugares remotos dos parques, mas ao se aproximarem, ele desaparecia nas sombras. Um nome começou a circular: o Jardineiro da Morte. O desaparecimento de Mariana, uma jovem ambientalista que liderava projetos de reflorestamento na cidade, foi o último golpe para Arvoredo. Ela era conhecida por sua paixão pela natureza e por cuidar dos parques com dedicação. Sua ausência foi imediatamente notada, e a busca por ela começou. Dias depois, seu corpo foi encontrado no meio do maior parque da cidade, em uma área onde ela frequentemente trabalhava. Seu corpo estava coberto por flores, mas, diferentemente dos outros, as flores brotavam diretamente de sua pele. Era como se Mariana tivesse se tornado parte da própria natureza.
A essa altura, os moradores de Arvoredo sabiam que o assassino estava entre eles, alguém com um conhecimento profundo da terra e das plantas. E foi o senhor Humberto, um antigo jardineiro da cidade, quem se tornou o principal suspeito. Ele era um homem solitário, sempre visto cuidando dos jardins com um zelo obsessivo. Quando questionado, sempre respondia com frases estranhas, mencionando a harmonia entre a vida e a morte, e como toda a vida volta para a terra. Certa noite, um grupo de corajosos moradores decidiu seguir Humberto até o parque, com lanternas e suas coragens. Eles o viram cavando, como haviam dito. Mas o que encontraram foi algo ainda mais perturbador. Ao confrontá-lo, descobriram que ele falava com as plantas, como se estivesse ouvindo vozes vindas delas. Ele confessou, em um estado de transe, que os corpos alimentavam a terra e que cada pessoa que ele enterrava fazia com que as plantas florescessem mais fortes. Ele era o verdadeiro jardineiro da morte. Não um espírito vingativo, mas um homem enlouquecido pela ideia de unir a vida e a morte através da natureza. Humberto foi preso, mas nunca parou de falar sobre como os mortos precisavam ser plantados para que a vida continuasse. Os jardins e parques de Arvoredo nunca mais foram os mesmos. Mesmo depois de sua prisão, as plantas continuavam a crescer de forma assustadoramente rápida e forte, como se ainda fossem alimentadas pelos mortos. A cidade agora vive com o peso de seu passado macabro, e os jardins que antes eram motivo de orgulho se tornaram um lembrete sombrio dos corpos plantados sob o solo. E dizem que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir o som de uma pá cavando a terra.